pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamed e gostaria muito de convidá-los a participar do nosso teste de gramática de hoje para que você confirme seus conhecimentos e também aprenda um pouco mais. Então, vamos começar aqui as nossas 10 questões para você conseguir entender bem a nossa língua portuguesa. Espero vocês lá. Até mais. Muito bem, pessoal. Vamos começar então a nossa nona, série de desafios tão pedida por vocês. Agradeço muito a participação de todos. E você que está chegando pela primeira vez e quer conhecer o canal, é muito simples. Basta você acompanhar as questões e logo após a resolução da questão, nós responderemos e passaremos todas as informações necessárias para que você consiga aprender melhor o português de uma maneira fácil e prática, digamos assim, e o conhecimento sempre será agregado aqui. Essa é a nossa intenção. Vamos começar então, pessoal? Veja bem, agora partimos para a nossa primeira questão. Simples, trouxe hoje algumas situações bem corriqueiras, para vocês tentarem lembrar. Vamos lá? Primeiro, a fim de. Qual seria aqui a expressão correta para completarmos a lacuna? Vejamos. Aquela empresa criou um banco a fim de atender os artesãos da comunidade. Muito bem, pessoal. Agora é a sua vez. Como é que vai ser isso daqui, hein? Será a fim de separado ou a fim de junto? Vamos ver? Sabe a resposta? Vamos conferir então? Muito bem. Você falou que é separado, com certeza absoluta. Olha só, ela criou um banco, a empresa, a fim de. A fim seria para, com a finalidade. Olha isso, não é? Para esse propósito. Mas, se pensarmos bem, existe sim o a fim de junto, que seria uma proposta aí do caso de afinidade quanto a pessoas, aquilo que você gosta, né? Se você está afim de alguém, olha só, é porque você tem aquela afinidade e não afim de separado com a proposta aqui apresentada. Muito fácil essa, não foi? Acertou de cheia, com certeza. Bom, muito bom. Vamos ver mais um pouquinho então. Olha só, ó. Outra leitura muito importante para você poder entender. Leiamos juntos. Houve uma cessão de alimentos para os desabrigados, graças à concessão do governo. Olha que interessante. Então, o que nós estamos vendo aqui juntos seriam palavras com o mesmo som. Veja bem, cessão e concessão. Mas, obviamente, elas não possuem o mesmo sentido. Ok? E como é que você escreve, então, o que está aqui neste caso? Veja bem. Pensou? Conseguiu? Então, vamos lá. Vamos ver aqui a resposta. Opa! Houve uma cessão, olha só, quer dizer, ceder, é o ato de doar, olha ali, a questão de alimentos, não é? Para os desabrigados, graças à concessão, quer dizer, a doação, a ideia do governo de passar algumas, no caso, mantimentos aqui, né, que nós estamos falando. Vocês viram? Mas você deve estar pensando, nossa, mas isso é tão complicado, não é? O cedilha, os dois S's. Eu vou te ajudar aqui com essa proposta. É muito simples. Primeiro, pessoal, cessão, você tem que lembrar que vem do verbo ceder. Então, aqui eu coloquei algumas regras, digamos assim, algumas dicas para que você não erre. Ceder, então, quando houver aquela partícula cede, que você transforma no verbo ceder, são dois S's. Veja outro exemplo, com a proposta grade ali, a partícula grade. Olha lá, agredir, transgredir, regredir. E com essa situação, o que vai acontecer? De novo, dois S's, agressão. Vamos mais um, olha ali, ó. Remeter, que nós temos o met ali, olha só, ó, remissão. Este é famosíssimo, mit, admitir, olha ali, quer dizer admissão. E imprimir, muito bem, aqui no caso, impressão. Ok, pessoal? É isso daí. Ficou claro, então? Dependendo de como nós temos os verbos, nós vamos transformar
com 2 S. Então seriam esses aí, o SED, GRED, MET, ok? PRIM. Tudo bem? Ficou claro? Espero ter ajudado aqui. Vamos mais um pouquinho. Essa é muito boa. Ainda esta semana ouvi isso aqui. Como é que seria? Trouxe porque eu acho muito importante chamar atenção. Vamos lá? Seria gratuito ou gratuito? Como você fala isso? Olha lá, hoje os refrigerantes são gratuitos aqui ou gratuitos? Você já sabe? Com certeza você sabe sim, ok? A resposta certa é qual, pessoal? É gratuito e não podemos usar gratuito. Vamos entender por quê. Eu acho isso muito importante. Aqui no caso, esse ui, dentro da sílaba tui, o que nós vemos? É um ditongo. Ditongo e hiato, você deve lembrar, são encontros vocálicos, mas não funcionam da mesma maneira. Aqui no caso, o gratuito, olha só, o ditongo é um encontro vocálico, mas 2 vogais na mesma sílaba. 2 vogais na mesma sílaba. É o mesmo caso que ocorre com a palavra fortuito. Quantas vezes nós escutamos isso errado aí, ok? Mas eu trouxe também, já por questões de dificuldade de várias pessoas, a situação para você entender. Veja bem, vamos pensar então na separação silábica, porque nós estamos falando de ditongo e hiato, e isso tem a ver, sim, com a separação da sílaba. E nós sabemos que a base da sílaba é a vogal. Então, nós não temos em português nenhuma sílaba sem vogal, ok? Isso que a gente precisa conversar aqui agora. Agora, na questão da palavra baleia, veja bem, olha lá, ó, ba-lei. Aqui houve um encontro vocálico. Então, nós chamamos de ditongo. Mas, ao mesmo tempo, outro encontro vocálico na sílaba da frente, que seria o A. Mas este encontro vocálico não incidiu na mesma sílaba. E isso é o hiato. Então, o hiato é isso aí. É um encontro vocálico, mas a vogal não cai na mesma sílaba. Outro exemplo de hiato que eu trouxe para você é a palavra raiz. Veja bem, raiz não deixou de ser um encontro vocálico, mas ao mesmo tempo nós não temos as 2 vogais na mesma sílaba. Por isso ali muita gente diz fortuito, olha só, porque erra, é um erro de silabada, digamos assim, não é? Um erro de prosódia, que você está também separando erradamente isso é o perigo, porque as línguas em geral, se não soubermos a separação silábica, vamos cometer esses equívocos. Então trouxe para nós, para que você lembre bem, que não se pronuncia fortuito, ok? Pronunciamos fortuito. E agora você sabe por quê? Porque é um ditongo e não é um hiato. Muito bem. Ok, pessoal, vamos lá? Essa também muito comum. Quem não gosta de uma minissérie? Mas como você escreve isso? Você sabe? Pela regra atual, vamos lá? Adoro assistir a minhas minisséries. Como é que você escolhe? Já escolheu? Ah, com certeza você já sabe. Você sabe sim, não é? Hoje está mais fácil, não é? Não está tão denso o nosso questionário. Então, o que você chega à conclusão? Minissérie. Então, é junto, pessoal. Isso aí não pode ser escrito mais com hífen. Olha isso. Há uma regra para nós podermos aqui discutir com vocês. E vamos fazer isso agora. Você deve ter falado, mas por que não há mais o hífen, não é? E aqui nós falamos dos porquês. E isso é o mais importante aqui desses vídeos. Vamos agora explicar os porquês. Nós sabemos que a palavra minissérie é uma palavra composta. E aqui, no caso, não mais separada por hífen. Por quê? O prefixo mini termina com vogal. E a palavra da frente, no caso, saia, aqui, minissérie, série, saia, etc., como nós estamos dando os exemplos, retrospectiva. Veja bem, inicia-se com R ou com S. Então, no caso, retrospectiva, olha só como está escrito. Minissaia, olha só como está escrito. Por quê? Quando isso acontecer, então, o prefixo termina com vogal e a palavra da frente começa com R ou S, nós vamos dobrar o R ou o S dessas palavras. Essa é a nossa nova regra. Então, ali no caso, minissérie com 2 S, minissaia
Também. Mini retrospectiva? Também. Aprendeu? Não erre mais, porque antigamente era assim, separado, hoje já não mais, ok? Aprendemos? Vamos então mais um pouco. Essa é muito comum, ok? Eu escutei isso e trouxe aqui para que nós discutíssemos, ok? Será que é despido ou despeço? Para mandar uma pessoa embora. Você vai mandar um funcionário embora. Você fala, olha, eu te despido ou eu te despeço. Então aqui, olha só, obviamente que eu escutei o errado, não é, pessoal? Então por isso eu trouxe e gostaria de chamar a sua atenção. Vamos lá. O chefe nervoso, com a ausência de sua secretária, disse-lhe, se você faltar a uma reunião, eu te... No caso, despedir. Como você falaria isso? Será que você vai falar como que eu escutei ou não? Não é? Porque é comum escutarmos, ok? E como será isso correto, pessoal? O correto é eu te despeço. Muito bem. Essa é a versão correta do verbo despedir. Então, o que seria? Se você faltar novamente a uma reunião, eu te despeço, ok? Ou eu te demito, mas aqui no caso é o verbo despedir. Então, veja bem como funciona isso. Despido é estar, no caso, estar nu, digamos assim, porque é do verbo despir. Ou então, livrar-se de alguma coisa. No caso, o exemplo que eu te trouxe, veja bem, despido de preconceitos, quer dizer, sem nenhum preconceito. E não no caso do verbo despedir, eu te despido no sentido de mandar embora. Olha isso, o erro que eu escutei. Porque foi isso que a pessoa falou, olha, qualquer coisa eu te despido. Então, fica aqui a dica para que nós não cometamos essas gafes, não é? Porque isso é comum. Não é? É o não conhecimento da língua e às vezes a pessoa vai pelo que ela escuta e isso vai sendo reproduzido, ok? Mas aqui a intenção é sempre te ajudar. Fica aí, então, despido de preconceitos, olha que interessante, não é que você está nu, não é? Mas você está sem nada, sem nenhum preconceito. Ele aceitou a aliança. Aprendeu? Muito bom. Vamos lá, mais um pouquinho. Olha só, essa também muito útil para você. Isso está certo ou errado? Por exemplo, segue anexo os recibos pedidos. Aqui nós temos uma questão corriqueira. Diariamente nós temos esses casos. Como seria isso? Certo ou errado, pessoal? O que você acha? Vamos ver a resposta? Você já deve ter falado que está errado. Está sim, está errado. Há erros aqui muito sérios. O primeiro erro, nós vamos te mostrar agora, é concordância verbal. Por quê? Os recibos seguem. Se você perceber, você não pode falar os recibos segue. Por quê? Recibos são eles, não é? Então, ele segue. Não bateu. O que nós já tínhamos comentado, os recibos pedidos, no caso, possuem uma função sintática de sujeito do verbo seguir. Então, se é um sujeito, é porque ele conjuga e precisa fazer a concordância. Mas o adjetivo anexo também. Ele precisa também seguir, porque adjetivo acompanha o substantivo, que são recibos. Recibos, anexos ou anexados. Já me perguntaram isso, se pode anexados. Pode, recibos, mas você precisa fazer a concordância, senão você vai errar. Olha só, não é colocar de qualquer maneira e seguir aí a linha, não funciona assim. Então, pessoal, olha lá. Anexo é adjetivo, é uma característica do substantivo, nós chamamos de modificador, todo adjetivo modifica um substantivo. Essa é a proposta do adjetivo. Ele, dentro das frases em geral, ele entra para fazer a modificação. Então, ele precisa concordar com o substantivo. No caso, eu coloquei para vocês, olha, seguem anexas às cartas. Olha o feminino, tanto para o gênero também. E o masculino, olha ali, segue anexo ou convite. Não tem problema. Eu acho que agora você não vai mais errar isso, não é? Agora, outra coisa muito importante é a expressão em anexo. Essa você não precisa se preocupar. Você pode colocar que você não erra. Só cuidado com o verbo, não é? Então, no caso, seguem em anexo as cartas.
Ou então, segue em anexo o convite. Não quer errar? Coloque em anexo, mas por favor, confirme se você tem também aí a questão da concordância verbal. Senão fica feio, ok, pessoal? Aprendeu? Vamos então para mais um caso. Estamos chegando quase ao final, hein? A sequência aqui é muito interessante. Veja isso. Nós temos a palavra espiar. Olha que interessante. O som é idêntico, mas a grafia não. Então nós chamamos isso de palavras homônimas. Homo porque indica igual. Mas o que está igual? O som. Então a gente diz que houve uma homofonia. No caso aqui, a grafia não está igual, digamos, ok? Mas isso aí é que é a questão que eu quero te apresentar. O que significa cada uma? Vamos ler comigo. Veja bem, o homem expiará seus erros na cadeia por espiar o governo durante a guerra. Okay? Olha que interessante essa frase, não é? O som é perfeito, mas o sentido é que nós temos que tomar cuidado. Agora eu vou deixar você alguns segundos, não é, comigo aqui, para você poder pensar, ok? Porque é uma coisa, né? Ou nós sabemos ou nós não sabemos. Não adianta ficar, não pensar muito, né? Mas é bom, às vezes, raciocinar, ok? Vamos para frente. Veja bem, qual será que, então, a resposta, não é, pessoal? Para podermos acertar. Seria o quê? Olha ali, o homem espiará com X, espiará seus erros, porque isso significa sofrer as consequências. Olha que interessante. E o outro caso, olha lá, ele espiará seus erros na cadeia, então ele vai pagar pelos seus erros na cadeia. E espiar o governo, aí vem a questão da espionagem, que seria observar secretamente, isso é crime, ok? Quer dizer, então, que fica aqui a dica. Eu me lembro uma vez de uma palestra em que o homem disse que a Terra era um planeta de provas e expiações. E aí eu me deparei com essa questão e me lembrei, expiação, sim, nós vamos sofrer as consequências aqui de nossos erros e de nossos acertos. Quer dizer, não era que nós não íamos investigar nada, não é? Coisa interessante. Bom, mas enfim, fica aí uma parte para você se deliciar com as nossas palavras, não é verdade? E também vamos um pouquinho agora, mais pesado essa, vamos ver se você acerta. Olha lá, ó, aqui é um pouquinho mais profundo. Há uma questão aqui e eu vou deixar você pensar novamente sobre questões ambíguas. Isso é muito importante, porque se está ambíguo, nós vamos ter que ver quais são os erros, ok? Ali é uma reportagem de jornal e disse o seguinte: eis na mesa do presidente, depois de muita investigação, os dólares do criminoso, que toda a polícia procura e que toda a população deseja. Bom, a pergunta está lançada. Há alguma ambiguidade neste texto? Mas agora eu gostaria de chamar sua atenção para um caso muito interessante da palavra que. Nós vamos agora aqui dizer o seguinte: neste caso do texto, esta palavra que funciona como pronome relativo. O que seria isso? Um pronome relativo introduz uma oração adjetiva, ok? E este pronome ele retoma os substantivos anteriormente mencionados. Nós dizemos, então, que é uma palavra anáfora. Uma palavra anáfora, ela capta, ela busca, ela retoma o que você falou antes. Aqui no caso, você disse que havia dólares do criminoso. E você disse na sequência que toda a polícia procura, então toda a população deseja, que seria o desejo e a procura da polícia. Olha lá, ó, vocês viram só? Então seria o ato de desejar e o ato de procurar. Aqui no caso, então, são problemáticos os casos. Por quê? Dólares desejosos, é isso? Ou criminoso desejoso, digamos assim? Eu não sei. Você percebeu? Por quê? Porque o pronome relativo aqui está mal empregado. Está com problema sim. É ambíguo. Olha isso
a redação aqui mal feita. O que aconteceu? Veja bem, o texto a seguir realmente apresenta o mau uso de um relativo. O relativo que você retoma dólares e criminoso. Mas você não sabe quem é que a polícia procura, é o dólar ou é o criminoso? E a população deseja também. Você deixou muito duvidoso o seu leitor. Porque o que? Ele pode retomar plural e pode também retomar palavras do gênero feminino, masculino, e nós não sabemos aqui. Nós não sabemos qual situação. Como corrigir isso? Você percebeu? Então, o que nós estamos querendo te mostrar? Que este que está ligado, então, em dólares e está ligado em criminoso. Mas o que eu quero? Eu vou te passar as versões. Veja a bagunça. Quando você disse, olha lá, os dólares do criminoso, que nós poderíamos trocar pelo qual, a qual, os quais, as quais. Aí sim confirmamos que seria o pronome relativo. Para a confirmação de pronome relativo, então, é necessário trocar pelo o qual, a qual, para que não deixe dúvidas para o seu leitor sobre o que você está falando. Aqui no caso, sim, porque você disse os dólares do criminoso. Dólares é plural, criminoso é singular. Então, o que você disse? Os quais, estou recuperando dólares. E quando você coloca isso no texto, veja como fica. Olha lá, ó. Na mesa do presidente, depois de muita investigação, os dólares do criminoso, os quais toda a população procura. Olha lá, perdão, toda a polícia procura, não é? E toda a população deseja. Então seria o desejo da população, olha que interessante, seriam os dólares, neste caso. Mas também você pode pensar nesse aqui. Os dólares do criminoso, o qual, estou retomando o criminoso. Quer dizer, o qual toda a polícia procura. Quem? O criminoso. Olha lá. Então seria um criminoso procurado, veja bem, um criminoso desejoso, olha só. É isso que está acontecendo. Este que introduz uma ideia de adjetivo ligada à palavra anteriormente mencionada. Mas eu preciso deixar explícito. Ficou claro para você que quando nós tivermos o pronome relativo que, se você substituí-lo pelo qual, a qual, você tem certeza que é realmente o pronome relativo e você vai buscar retomar a palavra anteriormente mencionada. Você entendeu? Ficou claro isso para você? Entraremos em detalhes em outros vídeos para trabalharmos melhor com isso. Isso é muitíssimo importante. Então, fica aqui a primeira dica, ok? O que, então, introduz uma oração adjetiva, uma oração subordinada adjetiva. Falaremos disso mais adiante. Mas trouxe para você um outro problema muito interessante. Vamos ver? Leia esta frase. Os responsáveis eram eles. E nós tivemos de assumir. O uso da vírgula está correto porque quando nós estudamos essas orações, que são chamadas orações coordenadas, que são orações que contêm verbos, ok? Oração, lembra-se, é um enunciado construído a partir de um verbo. E quando nós ligamos essas orações, o E não pede vírgula. Essa é a regra. O E não pede a vírgula. É a única conjunção nessa estrutura que não pede vírgula. As outras pedem o mas, o pois, o porém. Lembra-se disso? Por exemplo, quando você diz, olha, eu gosto de feijão, mas não como muito, preciso de vírgula. Porque você está separando as orações. Mas aqui você também está separando a oração. Mas o problema é o conectivo, a conjunção E, que é ideia de soma. E quando isso acontece, a vírgula está correta, pessoal? Está. E eu vou te falar por que está. Muita gente confunde isso. O E, realmente, nós não precisamos. Comi e bebi. Eu não preciso de vírgula. Mas por que aqui você colocou? Porque o sujeito não é igual. Você percebeu? Na primeira oração ali, os responsáveis é o sujeito que conjuga o verbo eram. Na segunda oração, o sujeito mudou. Nós. Nós tivemos. Essa é a regra. Então, quando houver duas orações coordenadas, que são orações independentes de função sintática uma da outra, separaremos por vírgula. No caso, se houver a conjunção E, você pode, não é que você precisa, você pode, ok? Você pode colocar a vírgula. Se não colocar, a gramática diz que também tudo bem. Mas eu estou chamando a atenção porque as pessoas veem o E
e acha que não pode de jeito nenhum, porque a lei, quando não é essa, quando o sujeito é igual, por exemplo, quando o exemplo que eu te falei, comi e eu bebi, não ponha vírgula. Não precisa. Não há necessidade. Só há necessidade de marcação de vírgula quando você muda a pessoa do verbo, você muda o sujeito. Trouxe mais este caso porque isso tem levantado muita polêmica e aqui nós estamos para resolver. Viu que legal? Vamos para o último caso. Trouxe aqui para você pensar um pouquinho de poesia, para terminarmos o nosso vídeo, não quero cansá-los. Eu gostaria muito que você percebesse que nesta poesia de Carlos Drummond de Andrade, na época da década de 40, da Segunda Guerra Mundial, ele levantou alguns questionamentos. Mas como aqui nós só vamos mencionar o título e depois, se você quiser, leia com calma a poesia toda. Porque nós temos o Congresso Internacional do Medo. Era uma época de muito medo, sim, ok? Tínhamos aí uma situação horrorosa, não é? Porque essa guerra foi muito triste. Mas, enfim, no meio do texto, Carlos Drummond deixa uma mensagem. E eu gostaria de terminar a nossa aula aqui hoje falando sobre isso. Porque aqui há um medo disseminado, que ele começa a contar. Ele fala ali no meio da poesia, olha lá, ó, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. E ele continua. Mas eu dei pauta para a nossa discussão nessa face ali, naquele pedacinho, naquele trecho, naquelas frases ali, naquelas frases. Vamos então nos ater a elas. O que eu quero chamar a sua atenção é isso. O que ele quis dizer aqui com essa ambiguidade? Porque o momento era de medo. Mas se você perceber, o que ele disse? Ele disse que o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Você se lembra do nosso último encontro, na parte número 8, que eu trouxe para você, que a palavra medo não é um substantivo que você completou? Você completou medo várias vezes aqui, e ele também, o autor, completou, e trouxe para você uma polêmica. E ele disse que o medo do soldado, o soldado sofre o medo ou o soldado põe medo? O medo da mãe, a mãe sente medo ou a mãe também põe medo? Porque uma mãe armada numa guerra, você tem que temer. Olha ali. E a igreja? O medo da igreja? Olha isso. Medo da igreja? A igreja põe medo? Ou olha o que Carlos Drummond fez conosco. Até medo do ditador. O ditador sente medo e o ditador põe medo. Meninos, a ideia é perfeita, porque a gramática não engana. Ele usou repetidas vezes a palavra medo em uma época muito terrível para sugerir a disseminação desse medo por todos os lugares. E a ambiguidade, sim, dos complementos, olha ali, que aqui apareceram, são os seus modificadores, as mães, os soldados, a igreja. Quer dizer, isso, mãe, soldado, igreja, ditador, o que isso indica? Que esses complementos gramaticais da palavra medo afetam todos, tanto os fortes quanto os fracos. Então, pessoal, fica aqui a dica de Carlos Drummond de Andrade, ensinando gramática em uma época tão triste da nossa vida e deixando, não só ensinando gramática, mas trazendo para você uma visão gramatical dupla, o sentido duplo dos complementos, para provar que ninguém é tão forte e ninguém é tão fraco. Nós temos os nossos momentos na vida. É isso. Espero que vocês tenham gostado e vamos continuar, ok? Até a próxima e mais desses questionários virão. Espero que vocês participem e comentem sempre. Muito obrigado da sua atenção. Nós nos veremos nos nossos próximos vídeos, não é? Eu tenho ficado muito contente com todos vocês, pessoas dedicadas e estão nos assistindo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado mesmo. Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal.
deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!